E saíram os resultados de Auren Energia, o segundo trimestre de 2024 agora, uma das empresas que faz parte da carteira aqui do canal. Vamos dar uma analisada bem didática aqui nesses resultados e no fim eu vou tirar algumas conclusões com vocês, porque às vezes a gente lê os releases sozinho, fica meio perdido, é muita informação que temos ali, depois associamos isso a algumas notícias, isso pode trazer confusão para o investidor. Então, para você melhorar e aumentar os seus critérios de escolha, fica nesse vídeo que você vai conseguir saber sobre esses resultados de maneira bem mais fácil. E a gente tem algumas notícias, né? Lucro encolhe 50% e fica abaixo das expectativas. Veja os números. Essa notícia nos traz aqui de forma assustadora, porque o lucro caiu 50%, é isso que eu vou te mostrar, tá? Apesar do lucro ter caído 50%, a receita se manteve estável, praticamente igual ao que foi ano passado. Então tem alguma coisa no meio do caminho que impactou isso, né? Apesar disso, ela tem uma capacidade de geração de caixa medida pelo EBITDA, que foi praticamente igual também ao ano passado. Então a gente precisa ver que aconteceu alguma coisa entre o seu lucro operacional e o seu lucro líquido. Vamos ver aqui nos resultados sobre essas questões, tá? Mas para isso a gente vai entender primeiro a tese de negócios da Auren Energia, tá? A Auren Energia está distribuindo, gerando energia de 3 formas diferentes. Ela conta hoje com a capacidade instalada de 3,2 gigawatts, isso é bastante energia para se gerar, tá? E ela é dividida entre energia hidroelétrica, ou seja, 8 usinas hidrelétricas, 31 parques eólicos e ativos solares agora mais novos no portfólio. Então ela faz essa geração de energia, participa dos contratos, ganha as concessões e vende essa energia por um longo período. Além disso, ela vende também pelo mercado livre de energia. Aumenta ali uma empresa nova no mercado, ela vai lá e compra energia da Auren porque é mais barato talvez do que a energia local. Então ela ganha dinheiro dessas diversas formas, né? 58% de todo o portfólio da Auren é composto pelas usinas hidrelétricas. Algumas ela tem na totalidade, outras uma pequena participação em vários ativos diferentes. Participação essa onde ela recebe também pequenos dividendos que ajudam nas suas receitas, tá? Ativos eólicos também em construção e implantação, 27% do portfólio com esses 31 parques eólicos. E os ativos solares também, Sol do Piauí, que é um parque híbrido, um pouco solar e um pouco eólico, aproveitando a subestação. E, por fim, o Sol de Jaíba, que tem também uma boa capacidade agora, de 6 dos 5, de 240 megawatt de operação comercial. Tá? Então a Auren é isso aí, ela vem crescendo com o passar dos anos, né, de 2016 a 2024, e agora com essa nova fusão, essa nova aquisição da ES Brasil, ela pretende crescer muito, partindo de 3,6 GB para 8,8. Então uma empresa que vai ali tentar dominar o mercado, sair da 11ª posição em geração de energia para a 3ª maior produtora de energia do nosso país. Então é muita ambição para uma empresa só, né, pessoal? Quem investiu em Auren, então, desde o seu IPO, que é recente, 2022, até a presente data, teve o quê? Teve queda na rentabilidade. Queda essa que é menos 7,74%, ao contrário dos 7% positivos do Ibovespa, e perdeu feio para o CDI. Então, o investidor de curto prazo, se ele tivesse só deixado o dinheiro lá em CDI, ele estaria ganhando mais dinheiro do que se estivesse investindo em Auren. Mas quem investe em renda variável, investe para o longo prazo e tem que entender a tese e conhecer a empresa a fundo. Então, ficar nesse vídeo para a gente ver o release do segundo trimestre de 2024 vai alimentar esse seu conhecimento, tá? Então, algumas coisas que a gente vai olhar nesse release de resultados aqui para você ficar mais ciente. Primeiro a gente vai olhar para as receitas líquidas, para o EBITDA ajustado, para o lucro líquido e para a sua alavancagem. São as 4 principais coisas que a gente precisa olhar nesses resultados aqui devagarinho para você entendendo passo a passo, tá? Então, primeira coisa, o que aconteceu com a empresa? As receitas delas aumentaram 0,9%, então, ou seja, ficou quase igual ao ano passado. O que compreende essas receitas? Compreende a geração de energia hidrelétrica, eólico, solar e a comercialização no mercado livre de energia. Então, esses 4 pontos. O que a gente percebe? Diminuição na energia hidrelétrica. Por que aconteceu essa diminuição na energia hidrelétrica? Devido a um plano de redução de vazão defluente das usinas em cascata do Rio Paraná, onde está
localizado a unidade hidrelétrica Porto Primavera. Essa unidade Porto Primavera, ela é maior parte da composição da carteira de hidrelétrica da Auren Energia. Então isso impacta negativamente as suas receitas vindo da produção de energia hidrelétrica. Então isso foi decidido dia 30 de março e persiste até hoje essa redução da vazão, tá? Um outro ponto interessante também, que é a recessão da disponibilidade hídrica. Então correu-se menos água, produziu-se menos energia nessa relação. Por outro lado, na parte eólica teve um aumento de 3,6%, tá? Esse aumento de 3,6% foi atingido devido aos melhores ventos da sazonalidade. Então ventou-se mais no local, rodou-se mais as pás eólicas e com isso produziu-se mais energia. Do segundo TRI para o segundo TRI de 2023 e 2024 foi um aumento de 15,9%. Isso impactou positivamente nas receitas. Então, hidrelétrica negativamente, aí a eólica positivamente. O solar, que começou agora, então a gente não tem um dado de comparação com o ano passado, ajudou na receita também um pouquinho, né, em termos ali de 20 milhões, porque está começando ainda, tá? E a produção foi inferior ao que se esperava, então se esperava um número um pouquinho maior devido às restrições de geração dos órgãos regulamentadores das energias solares, tá? Então, devido a essa restrição imposta para a Auren Energia, ela produziu um pouquinho menos, tá bom, pessoal? Então, sobrou o quê? Quem ajudou realmente na questão das receitas foram a parte da comercialização, onde teve 1,1 bilhão de reais de receitas, um aumento de 7,6% nessa comercialização. Então, quando a gente dá uma resumida nessa questão da receita líquida, para fechar no seu raciocínio, a gente tem que analisar 3 fatores básicos. Primeiro, a entrada da operação dos projetos fotovoltaicos, Sol do Piauí, né? Então, aumentou ali um pouquinho das suas receitas, tá? O efeito da inflação sobre os contratos também na parte de comercialização, com esse aumento de 7,6%, ajudou muito nessas vendas, e o aumento de 16% em energia comercializada, devido até a algumas joint ventures que ela vem participando aí com a Vivo para aumentar a expansão das propagandas sobre a venda e a comercialização do comércio livre de energia, tá, pessoal? Então isso é o que impactou nas suas receitas. Então, quando você olha para a Auren, ganhou mais ou menos dinheiro do que o ano passado, praticamente ganhou igual. Próximo passo é a gente dar uma olhada, então, no seu EBITDA ajustado. O que é o EBITDA? É o lucro antes de descontar os juros, os impostos, a depreciação dos ativos e a amortização também, tá? Então, dando uma olhada nesse EBITDA aqui, que teve um crescimento de 4,7%, quase que igual, né, ao ano passado, digamos assim. Então, a receita foi quase igual, o lucro operacional também foi quase igual, o EBITDA ajustado, né? E aqui a gente tem descaradamente o que é esse lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Então, vamos lá, parte a parte, né? Lucro antes dos juros. O que é? Resultado financeiro líquido, ou seja, um aumento de 455% nas dívidas, né? Então, antes era 24 milhões, agora foi 136 milhões que puxou do seu caixa, tá? Então, depois a gente tem os impostos, IR/CS, 49,3 milhões. Depois a gente tem depreciação e amortização, 175 milhões. Isso vai extraindo-se do EBITDA e joga lá no lucro líquido, 91,1 milhão de reais. Então, ela saiu desse lucro de 398 para um lucro de 91,1, impactados muito pelo resultado financeiro que a gente vai entender agora mais para frente, tá? Então, entendendo esse lucro, foi o que causou essa queda de 50% em comparação com o ano passado. Ano passado não teve todo esse resultado financeiro negativo, tá? Não teve todos esses empréstimos, isso sem considerar a questão da compra da AES Brasil, tá? Beleza. Sobra para a gente dar uma analisada aqui na alavancagem. A alavancagem é essa aqui, de acordo com os resultados dessas dívidas, aumentou bastante, né? Antes era 0,27 dívida líquida pelo seu EBITDA, pelo aquele caixa, né? Agora está 1,87. Então, será que isso é assustador? Vamos dar uma olhada o porquê que essa alavancagem aumentou. Então, o endividamento da empresa, que agora é de 1,9 bi, né? Foi aumentado devido aos investimentos que a empresa vem fazendo, captando as debêntures em 400 milhões,
e mais 1,1 bi pela CESP, tá? Além do financiamento do Banco do Nordeste de 400 milhões para o desenvolvimento do Sol de Jaíba. Então ela pegou esses empréstimos para poder ativar esses ativos ali de parques solares e para poder continuar reinvestindo na sua geração de caixa, para permitir com que a empresa consiga captar mais dinheiro. Além disso, o que ela fez? Ela pegou um dinheiro em caixa, está mantendo quase 5 bilhões no seu caixa, guardadinho ali, para quê? Para quando vir a decisão final da compra da S Brasil, ela ter esse caixa para ir arcando com as dívidas devagarinho. Então ela está sendo mais resiliente e mais consciente na questão dos seus investimentos futuros. Então por isso que a gente tem hoje um lucro menor, tá? De 91,1 milhões de reais. Então o que impactou? Se ganhou igual ao ano passado, se foi tudo mais ou menos igual ao ano passado, por que o lucro diminuiu pela metade? Porque ela pegou parte desse lucro e fez dívidas, né? Então o resultado financeiro, pagou-se essas dívidas com seu resultado financeiro e isso impactou negativamente, mas reafirmo que a empresa não reportou o prejuízo, né? Muito pelo contrário. Então teve um lucrozinho ali só para dar um respiro, além desse caixa que ela está guardando para preservar a saúde financeira da empresa, tá? Então é isso que eu entendi aqui, bem a grosso modo, certo? Se a gente dá uma olhada nas cotações nos últimos 12 meses, comparando esses resultados trimestrais aqui anuais, né, de 23 e 24, a gente tem uma queda de 12% na cotação, né, sem aplicar ali os proventos. Então quem investiu em Auren está com provavelmente ali um preço médio maior, talvez, né? Então talvez seja oportunidade para algumas pessoas essa baixa nos preços, mas isso vai depender de duas coisas. Primeiro, da construção da sua carteira geral, como que ela está ali, se precisa de Auren ou não, e como que é a tese de investimento, se você gosta dessa empresa ou não, tá? Então é o seguinte, os resultados da empresa realmente decepcionaram mesmo? Foi decepcionante esse resultado de Auren? O que a gente pode dizer aqui, fazendo um breve resumo para você? Então o que a gente tem, se decepcionou ou não, Auren? A gente tem crescimento robusto no modelo de negócios pela compra da S Brasil Gigante e pela compra da Esfera Energia, uma comercializadora. Depois a gente tem um aumento na geração eólica e solar para aumentar a diversificação de geração de caixa da empresa. Com isso, a gente tem um EBITDA crescente, mostrando potencial de geração de caixa trimestre a trimestre, porém, essa geração de caixa foi impactada pelo lucro que foi menor devido ao resultado financeiro das suas dívidas. Então é isso que se resume o resultado de Auren desse trimestre. Agora, se isso vai fazer parte da sua carteira de investimentos ou não, aí eu já não posso entrar muito nesse quesito, tá? Eu não posso sugerir que você invista em Auren, eu só posso te mostrar os dados do mercado aqui, tá? É uma empresa que é bem diversificada na geração de energia e na comercialização, junto com todas as outras que temos como concorrente. E essa compra da S Brasil pretende ser uma empresa mais para o futuro. Então, visto assim, a curto prazo, talvez não seja tão interessante. A gente tem outras oportunidades melhores na mesa. Só que pensando no longo prazo, pensando numa expansão muito grande dessa empresa, talvez caiba aí o estudo, tá, pessoal? Eu espero que você tenha tirado as suas dúvidas e gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, mostre isso para mim, deixando o like, tá? Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. É muito importante a sua inscrição para mim, para a gente poder crescer a nossa comunidade aqui. Ativa o sininho, eu faço vídeo, você já vai receber ele prontamente, tá, pessoal? Comenta para mim o que você achou pessoalmente do resultado do segundo trimestre de 2024 de Auren Energias. Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, eu te vejo no próximo dia.